Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugin. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse saturador que com certeza, hora que você ver esse saturador, você não vai querer usar outro, certo? Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, não se esquece de se inscrever, de deixar aquele like, ativa o sininho para não perder nossos conteúdos. E claro, se puder indicar para aquele seu coleguinha que está afim de aprender aquela produção, mas tá sem aquela verba para investir, manda para ele, ajuda a espalhar o conhecimento, correto? Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Antes, claro, da gente fazer alguns testes com ele, vamos apresentar aqui as funções deste saturador. Aqui nós temos a função de entrada do plugin. E repara para um detalhe aqui que a gente consegue trocar aqui para estéreo, side e mid. Então nós temos essas três funções aqui. Isso aqui é interessante falar pelo seguinte: quando você está no modo estéreo aqui, segundo o manual, toda a imagem estéreo será saturada. Se você tiver no M aqui, você vai ter só o meio da imagem processada, saturada, e os lados não serão processados. Já se você tiver no side, os lados da imagem serão processados e o meio não. Quando está aqui no M, no S, o que acontece? Você ativa esse botãozinho aqui, que ele é o quê? Ele é um ganho do meio e dos lados, certo? Então basicamente é isso. Aqui, nessa área aqui, você tem um equalizador, certo? Então aqui esse equalizador, esse pré-equalizador, ele equivale à entrada do plugin, ou seja, antes de ser processado, antes de ser saturado. Então aqui você vai conseguir controlar. Aqui você tem as frequências que você vai utilizar, né, que você vai dar esse tipo aqui de corte que você vai fazer, né? Aqui você tem o key, que é o quanto esse corte vai abrir. E aqui você tem o ganho. Aqui você vai ter este outro modelo aqui de corte. E qual que é a frequência aqui dessa alta? A frequência dessa primeira alta aqui, ela é em 2550 Hz. E já essa baixa aqui, ó, em 200 Hz, certo? Então aqui 200, aqui 2550. Então essas que são as frequências, equivale para os dois equalizadores. Qual que é a diferença entre esses dois equalizadores? É que esse aqui é pós-processamento e esse aqui antes. Por exemplo, digamos que você não queira que os seus graves fiquem distorcidos ou saturados, etc. Então você vai cortar aqui, só que você vai ter que dar uma certa compensada aqui na saída, certo? O resultado pode variar, pode ficar bom, pode ficar ruim, mas lembre, sempre o uso do ouvidinho é bom. Aqui nós temos essa chavinha aqui do meter, né, que vai te indicar o quanto está entrando, o quanto está saindo. Aqui nós temos esse botãozinho aqui, que ele é escondido, que ele basicamente é para você regular, né, o seu meter. Eu já expliquei em alguns outros vídeos, vários plugins vêm com esse botãozinho escondido aqui, devido a certas questões de equilíbrio com outros equipamentos, com outros consoles. Então, às vezes, dependendo da corrente elétrica, dependendo o que acontecia, o meter seria menos preciso, né? Ele se torna menos preciso e por conta disso, esse pequeno ajuste aqui faz com que você consiga deixar o meter mais correto. Aqui nós temos um compender. Que diabos é isso? Compender nada mais é do que um compressor mais um expansor. Compressor, eu acredito que todo mundo sabe o que ele faz, né? Ele segura, ele mexe na dinâmica. O compender ele tem uma ação parecida com o gate. Então o que acontece aqui? Então digamos aqui, vamos imaginar que tem essa linhazinha aqui. O expander, ele faz o quê? Em vez de você pegar, né, o gator, na verdade, o que tiver abaixo dessa linha, que vamos dizer que é o threshold, ele diz assim: o que está aqui para baixo, eu simplesmente não vou deixar passar. Então, ou seja, fica tudo mudo. E daí só o que está acima dessa linha é que vai realmente aparecer, o que dá um efeito meio, às vezes, robótico, às vezes você não consegue tirar um pouco dessas frequências, às vezes dá um resultado indesejado. Já o expander, ele faz o seguinte: então tem essa linha, então você define lá o threshold tal, no número tal, e o que passar dessa linha, dependendo aqui da razão ou do ratio, ele vai aumentar o volume, ou seja,
se aqui tiver 0,5, ele vai dobrar o volume em relação ao que está abaixo da linha, certo? Basicamente, fazendo uma explicação bem rápida do que é. E essa função aqui, ela acaba, né, essa seção ela acaba ocupando essas duas funções, tanto de fazer a compressão, quanto de expandir, certo? Aqui nós temos um botão que vai trocar de fase, certo? Simples, né? Não tem muito segredo aqui. Às vezes dá um resultado melhor, às vezes dá um resultado pior, então não custa nada testar. Aqui nós temos alguns filtros, como vocês podem observar aqui. Você pode desligar e filtrar, ligar esses filtros nessas frequências pré-determinadas. E aqui você tem o que a gente chama de mistura, né? Vamos colocar assim, não é mix, né? Blend, mas ele vai determinar mais ou menos a mixagem entre a entrada no compender e a saída do sinal. É importante também falar que essa seção aqui está intimamente ligada aqui com o pré-equalizador. Segundo o manual, e aqui eu abro aspas, o compender comprime o sinal pré-EQ. Passa pelos filtros, passa baixa e passa alta, e depois o expande. Isso excita o sinal e fornece controle sobre como as diferentes frequências são distorcidas com base na proporção do compender. A proporção aqui a gente já sabe que é determinada pelo ratio, certo? Agora aqui, finalmente chegamos na função de saturador mesmo. Aqui, essa parte aqui do plugin, ela se refere à saturação. E aqui nós temos dois tipos de saturação. Aqui é o off, desligado, né? Acho que é universal isso. Então nós temos o Red aqui e o TG. Então basicamente, qual a diferença disso? Quando você tem o TG, aqui eu vou ler o manual, então abre aspas de novo. O EMI TG 12345, lançado em 1969, foi o primeiro console de mixagem de estado sólido projetado pela EMI para Abbey Road Studio. Ele satura com um som mais redondo e muitas vezes mais quentes. A diferença entre o som de saturação entre o console baseado em válvula é o Red e os consoles TG transistorizados são significativas, ou seja, aqui no Red, eu aqui também vou ler o manual, né? Então abre aspas aí pro manual. O MI Red 17 é uma mesa de mixagem de válvulas desenvolvida pela primeira vez na Abbey Road na década de 1950. Seu som de saturação é tipicamente nervoso e agressivo, ou seja, nós temos dois modelos aqui diferentes e depois a gente vê como ele funciona na prática, né? Agora aqui, ó, o que o manual fala. Experimentar entre esses dois tipos de saturação é parte essencial da criação de um som de saturação. Lembre-se que o comportamento da saturação é muito dependente do conteúdo. Ou seja, às vezes a saturação Red vai ficar melhor, por exemplo, numa guitarra, num baixo, e a TG não. E às vezes, num piano, por exemplo, a TG funciona melhor. Vai variar muito do timbre que entra ali, certo? Outra coisa que o manual aqui fala, que é importante, que para você sentir só o som da saturação, é ideal que você desligue aqui o pré-equalizador. Daí aqui, ó, nós temos o ganho de saturação. Então, basicamente aqui, quanto mais alto, tiver 100%, você vai estar altamente saturado e distorcido. E aqui nós temos a mixagem, né? O quanto de saturação você vai adicionar ao som inicial. E aqui nós temos a saída. E, por fim, o liga e desliga aqui do equalizador posterior a tudo isso que a gente fez, ao todo o processamento. Então vamos escutar aqui um pouquinho. Vamos partir de um preset aqui. Ver se a gente acha um piano. Olha, ele abre bem os agudos. Olha que timbre bonito que fica. Vamos exagerar aqui. Posso até controlar aqui. O som original. Vamos ver se realmente compensa. Olha, ele compensa mesmo. Aqui, ó, basicamente, ó, tirei os graves todos aqui.
E aqui, ó. Tá vendo? Bem interessante isso aqui. Olha, esse aqui é bem legal também. Ele dá uma boa expandida para os lados. Olha, fica bem incrível esse plugin aqui. O resultado sonoro que ele permite. Aqui, claro, a fase não vai alterar muita coisa porque a gente está trabalhando com um instrumento só. Outra coisa importante é observar esse LED aqui, ó. Nunca deixar no vermelho, né? Ideal que você esteja trabalhando ou em verde ou em amarelo. Eu acho que o jeito mais legal de você conseguir um bom resultado é você partindo num preset e depois ir regulando aos poucos. Então, várias vezes assim, quando eu vou fazer uma mixagem e tal, eu vou descaradamente procurando até um preset que me agrada ou que chega muito próximo daquilo que eu quero. E depois eu pego e dou os pequenos ajustes, os pequenos polimentos, que é óbvio que o cara que fez, por exemplo, esse preset aqui para um kick, ele tinha um kick completamente diferente do que talvez eu tenha acesso, então eu vou precisar dar uns pequenos ajustes, mas ele vai dar aquela puxada legal que você fala assim, poxa, quase chegou no que eu queria, então dei um pequeno ajuste e pronto. Nossa, e isso adianta bastante seu trabalho. Eu acho que é isso, acho que dá para ver que esse plugin é excelente, né? Então, muito obrigado a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.